Saudações e reverências a todos. Tudo de melhor e mais sagrado, positivo e qualificado na vida de cada um. Bom, uma das coisas que eu me esforcei durante 14 anos em pesquisar como é que é estar centrado. Eu falei isso dentro de um centro espírita e as pessoas chamam isso de corpo fechado. Ok, esses 14 anos eu entrevistei pessoas que a aura delas, o que é uma aura, a sua vibração emite um campo, ok? Está em torno do seu corpo, em torno de você. Uma forma muito simplória seria isso. E essas pessoas que eu entrevistei, que estavam sempre centradas, eu via que a aura delas estava sempre fechada, sempre. Não era assim, de vez em quando, não. Era sempre fechada, sempre. Elas estavam centradas, estavam no eixo delas. Bom, e eu entrevistei essas pessoas para perceber lá dentro delas o que é que mantinha elas daquele jeito, ok? Porque algumas pessoas, muitas pessoas, quando tá bem, a aura tá fechada, ok? Quando o meu cliente sai do meu consultório, a aura dele tá fechada. Mas às vezes chega ali na esquina, já bagunçou tudo, né? Então, na hora que você está fazendo suas orações, pode ser que sua aura esteja totalmente fechada porque você está conectada com uma força maior e está com fé, está tranquilo. Basta um vizinho fechar seu carro na esquina que você já... Bom, ok? Vamos chamar isso, esses cones na aura, esses buracos que furam sua aura, que em primeiro lugar você perde energia, né? Você perde o seu tônus vital, você perde a sua luz, você perde sua força interior, você perde ela. Assim também, aonde está vazando energia, naquele cone, naquele buraco na sua aura, também você está vulnerável para energias que não são muito qualificadas, que pode ser chamado de nhaca, de oi gordo, de inveja, de mal-olhado, seja lá o que for o nome que você dá para isso. Porque sempre ao seu redor, pessoas, contextos, lugares, situações, circunstâncias vão possivelmente ter algumas energias desarmônicas, desequilibradas. Essas pessoas conviviam com isso igual qualquer um e a energia delas estava sempre intacta, ok? Bom, aí eu fui perguntar, né, entrevistando essas pessoas, e foram apenas 26 pessoas que eu vi no mundo que tinham a aura sempre fechada. Bom, eu fui perceber quais são os pressupostos internos dessas pessoas. O que é que eu estou chamando de pressupostos? É a postura interna, a maneira de pensar. Vou citar um exemplo de Einstein. Uma curiosidade, Einstein foi perguntado pelos seus colegas cientistas também, Einstein, você jamais na sua maturidade, você está falando muito de Deus. Vem me dizer agora que você está querendo explicar a obra do Criador. Ele disse, não, eu não quero explicar a obra do Criador, eu quero descobrir como é que esse cara pensa. Isso é o pulo do gato. Copiar comportamentos de alguns mestres, não diria que leva a algum caminho sábio não, tá? Eu acho que não. Não diria que isso faz alguém ser do bem, não. Ok? Copiar gestos, o que importa é a postura interna. Eu te diria que a sua alma, eu diria que Deus fica observando se a sua alma, se o seu ser interno, qual a postura interna que você estava vivendo, pensando para criar aquele comportamento, ok? Então eu quis saber quais são esses pressupostos internos dessas pessoas, ok?
Bom, vi também, antes de eu falar os pressupostos, que essas pessoas me falaram coisas por detrás desses pressupostos, da postura delas. Olha que interessante, são pessoas que o elogio e a crítica não mexe muito com elas, não. É a primeira coisa que eu percebi. Se você qualificá-las ou desqualificá-las, não mexe muito com o que elas sentem por elas mesmas ou a postura delas, né? Eu gosto de citar um outro exemplo de Madre Teresa de Calcutá. Estava lá alguém lá que decidiu segui-la, lá não importa quem, né? Até cheguei a conhecer essa pessoa e ele me contou que chegou lá e conversando com ela estava lavando feridas de leprosos. E para quem não sabe, o cheiro é muito ruim, né? É carne podre, né? A pessoa que está com hanseníase. Resumo, ele perguntou para ela o que podia ajudar, ela falou, traz um esparadrapo para mim, para ela fazer um curativo. E ele chegava no narizinho assim, dava o esparadrapo. Agora traz uma gaze, agora traz um algodão. E aí, bom, depois de tanto ajudar ela, assim, com aquele quase nojo, né? E aí, ele falou com ela no final do dia, assim, meio cansado, madre, eu não faria isso aí por dinheiro nenhum nesse mundo. E ela disse, eu também não. Por dinheiro, é claro que ela não faria, ok? É mais ou menos isso que eu acessei dentro dessas pessoas, com perguntas, eu tive que descobrir as perguntas corretas para perceber isso dentro deles. Bom, então, tanto o elogio quanto a crítica, tanto a postura interna delas eram baseadas em coisas bem coerentes das 26. Todas as 26 tinham coisas bem coerentes, bem perto uma das outras, da maneira de pensar, de viver dentro do seu mundo interno, ok? Também eu entrevistei pessoas o oposto, tá? Eu entrevistei pessoas que realmente estava sempre com a hora furada, estava sempre desenergizada, estava mal, estava sempre, eu conheci essas pessoas há muito tempo e elas estavam sempre com a energia desequilibrada, desarmônica, não estavam em paz, não estavam tranquilas, ok? Bom, então, depois eu vou falar, isso eu montei até um curso a respeito disso, desses pressupostos, cada um deles passo a passo. Mas, são 4 coisas apenas que eu vi nessas 26 pessoas. A primeira é que elas eram pessoas muito coerentes. Muito coerentes. O que é ser coerente? Se você acreditar que usar uma blusa dessa cor é coisa do demônio, não use, seja coerente. Se você acreditar que dinheiro é coisa negativa, dá o seu dinheiro para alguém que goste, que não tem a mesma crença que você. Seja coerente. É isso. Essas pessoas eram pessoas coerentes. Então, é o que eu vou falar depois. Cuidado com os princípios, os preceitos, os conceitos, os valores que você tem. Se você não conseguir ser coerente com aquilo, joga esses princípios fora. É claro que eu tenho um princípio orientador aqui, que é uma meta a ser alcançada. Um dia eu quero saber amar incondicionalmente todos os seres ao meu redor. É uma meta. Eu estou sendo coerente porque eu sei que ainda não consigo praticar isso. Isso é coerência. É você tomar cuidado com os conceitos que você tem, que se você tiver princípios do tipo, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que agradar todos, eu tenho que não errar, tem que ser perfeito, você vai ser incoerente. E isso deixa a sua aura totalmente vulnerável, ok? Segunda coisa que eu vi nessas pessoas, elas lidavam bem com o sentimento de culpa. Na verdade, lidavam bem com qualquer emoção. Elas lidavam bem com as raivas dela, com os medos dela, com as angústias dela. E principalmente com o sentimento de culpa. Por quê?
o que eu pesquisei, vocês já devem ter visto o meu vídeo aí sobre emoções. A emoção culpa é a emoção mais abrangente, mais complexa, mais elaborada do ser humano, porque ela é guardiã da sua missão, da sua ética, dos seus princípios orientadores. Então, como consequência do número 1, essas pessoas lidavam bem com o sentimento de culpa, porque elas vacilavam, erravam, e aí elas não tinham mal-estar de errar. Erro é erro, não é errado errar, ok? Então elas lidavam bem com o sentimento de culpa. Cuidado, eu não estou dizendo que elas não tinham culpa. Elas lidavam bem com o sentimento de culpa, porque toda relação é uma relação de expectativa. Então, quando você tem uma missão, uma expectativa a ser cumprida, baseada no que você demandou de si mesmo, ou na expectativa do outro, na demanda que vem do outro, você vai se sentir culpado. Lida bem com isso, ok? Terceira coisa, essas pessoas não julgavam os outros. Elas não julgavam os outros. Por quê? Porque é simples de entender. Olha, se você sai do seu centro interno para colocar preceitos ou inferências de como é que o outro deveria ser, em quem você está centrado? Em si mesmo ou no outro? Você está centrado no outro. Não julgue os outros. Não julgar não é sinônimo de não criticar. Pode ser crítico o tanto que você quiser. A diferença de julgar e criticar é que criticar você não concorda, não compactua, não gosta, não valida, não aprecia, não admira aquilo da pessoa. Mas o julgador quer que o outro mude. Ele decidiu que as pessoas não têm o direito de serem daquele jeito. Isso é julgar, ok? Não faça inferência de como é que o outro deveria ser. Ele é o que ele é, mesmo que você não goste. E a última coisa que eu vi nessas pessoas é que elas tinham uma autoestima 10. Elas tinham uma autoestima muito boa. O que é uma autoestima? Não é baseada nos seus comportamentos, nos seus jeitos de ser, ou nas suas posses, ou em algo que você... seus princípios mentais, racionais. A autoestima baseada no que você é. Essas pessoas tinham uma boa autoestima. Ok? São esses 4 pressupostos. Eu vou falar um por um separadamente, ok? Bom, inscrevam-se lá no canal, agradeço muito a atenção, tudo de melhor e mais positivo e sagrado na vida de cada um. Que Deus abençoe todos.